etiologia bacteriana. A gente tem a subaguda, tem vários tipos. A mais comum da subaguda é a granulomatose ou Ewing, que é viral. A gente tem a linfocítica indolor, que tem etiologia autoimune, após parto. E tem a tiroidite idel, que é idiopática e é bem telegráfica. Então, começando pela tiroidite aguda, também conhecida como supurativa aguda, bacteriana e biogênica. É uma doença incomum que acomete mais mulheres em torno dos 20 aos 40 anos de idade. A infecção ela atinge a tireoide por via hematogênica, linfática ou por possibilidade. Tá? Essa cruzinha aqui, geralmente a tiroidite aguda, a paciente tem que ser internada, tá? Então tem que ser internada geralmente no UTI, faz antibiótico de amplo espectro, tá? Então, quais são os agentes mais comuns? Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae. Menos comuns, gram negativo, fungo. Lembrar que a pneumocistite é possível em pacientes, principalmente imunossuprimidos, tá? Então, qual que é o quadro clínico? Tá? Dor cervical, o paciente vai relatar dor. Sintomas flogísticos ao exame local. Sintomas constitucionais, febre, fraqueza, né, aquela dinamia, toxicidade sistêmica. E no diagnóstico, o que a gente vai encontrar? Leucocitose, porque é uma infecção bacteriana. Um VHS aumentado, função tiroidiana na maioria das vezes vem normal, o TSH no quadro dele dentro do normal. A alteração pode acontecer em torno de 5 a 10% dos casos. E a captação de iodo, ela vem normal. Então a gente pode fazer uma cintilografia para diferenciar às vezes o hipertiroidismo, afastar outras coisas, e geralmente a captação de iodo vem normal. Geralmente esse paciente pode vir ali com abscesso, você conseguir palpar um nódulo ali na pele, algo que esteja ali suspeitando que seja um abscesso, o ideal é que você aspire essa lesão e colhe a cultura para ver qual o agente mais para tratar certinho. Então, o tratamento é um antibiótico de amplo espectro, drenagem quando necessário, tá? Quais são os diagnósticos diferenciais pensando, né, em tumoração dolorosa em região de pescoço? Então, tiroidite aguda, que é a que a gente acabou de ver. A gente tem a granulomatose subaguda, que a gente vai falar ainda, que ela é de etiologia viral, mas ela dá muita dor em região cervical. Pode ser uma hemorragia aguda, em um nódulo de tireoide, um cisto infectado, um abscesso de partes moles e um Hashimoto doloroso, que é raríssimo. Geralmente o Hashimoto é indolor, tá? Então, isso aqui só causas de tumoração que causam dor. Então, as únicas tiroidites basicamente vai dar dor em região de pescoço. É a aguda ou bacteriana, que a gente acabou de ver, ou a subaguda, que a gente vai olhar agora, que é a viral. Tá? Então, a subaguda granulomatose, também conhecida como tiroidite Ewing, tiroidite subaguda dolorosa ou tiroidite de células gigantes. Tá? Ela corresponde a 5% de todos os casos de doença da tireoide. É a causa mais frequente de tireoide dolorosa. A incidência vai da terceira a quinta década de vida e acomete mulheres com uma relação. Então, atenção. Então, dor cervical anterior, um paciente com queixa de pródromos virais, aquela febre baixa, ele vai te relatar que teve, uns dias atrás eu tive um resfriado, fiquei gripado, dor de garganta, e evoluiu com essa dor, a palpação da tireoide, essa dor cervical. Então, é um quadro bem exuberante. Tá? Então, o paciente geralmente interna com dor. O hipotiroidismo de Hashimoto geralmente não dá dor. E aí, lembrar dessa associação aqui, né, com esses pródromos virais, a principal causa é a etiologia viral mesmo. E aí, o quadro clínico são sintomas constitucionais, uma dor cervical anterior, fases evolutivas, né? Então, o paciente ele vai passar por algumas fases. Então, ele vai evoluir um hipertiroidismo nas primeiras semanas transitório. O que acontece? A tiroidite, ela vai ter, por causa de uma infecção viral, ela vai ter uma lesão nas células foliculares. Então, os hormônios que estavam produzidos vão ser liberados na corrente sanguínea. Não é que está produzindo mais, diferente do hipertiroidismo. O hipertiroidismo ele produz e secreta mais. Aqui vai ser uma secreção por causa da lesão das células foliculares. Tá? Então, por isso que o paciente vai cursar com hipertiroidismo
ou seja, excesso de hormônio tiroidiano na corrente sanguínea. Na verdade, a gente chama de tireotoxicose, quando esse paciente está com muita clínica, né, está com uma manifestação clínica. Depois, ele vai para uma fase de normalidade, eutiroidismo. Depois, ele pode até ir para um hipotiroidismo e até recuperação total. Tá? Então, geralmente, ele pode cursar com essas fases. Mas tem recuperação nessa tireoidite para a inflamatória? É, uma etiologia viral vai reverter. Então, para o viral, você vai tratar com sintomáticos e vai reverter. A tireoide já vai voltar a produzir normal, tá? Então, aqui é só para mostrar um gráfico, né, que passa por essa fase de hiper, depois de eutiroidismo, hipo, até normalização, tá? E aí a gente usa cintilografia como um marcador, porque às vezes o paciente vai chegar nessa fase de hipertiroidismo, muita secreção hormonal, você não sabe, será que é um Graves, é um hipertiroidismo ou é uma tiroidite? E aí a cintilografia, quando não tem captação, a captação é baixa, ou seja, não está produzindo hormônio, é tiroidite. Quando capta totalmente na tireoide, é o hipertiroidismo de Graves. Então, para captar o iodo da cintilografia, ou a substância que está usando ali, geralmente o paciente tem que estar produzindo muito hormônio. Pegar esse iodo e usar ali, entendeu? Então, na tireoidite, como não tem produção, é só uma secreção que já está pronta, então não tem a captação do radiodo, tá? Então, esse é um marcador, um diferencial. Então, as características: tireotoxicose, vai ser transitória, bócio doloroso, que é uma característica marcante, o paciente vai chegar com essa queixa de dor na região cervical. A captação, você vai fazer uma cintilografia, vai vir suprimida, vai vir baixa. Infecção de via aérea superior, então ele vai ter essa clínica que teve uma infecção de garganta, ou uma gripe, um resfriado, antes de começar com essa dor cervical. E valorizar todos esses dados para você realmente pensar na tireoidite, tá? Então, diante, eu já peguei vários casos onde o paciente foi internado no hospital, graças a Deus que tem disponibilidade da cintilografia, o paciente com toda essa clínica, dor à palpação, que estava na fase do hipertiroidismo, pedia cintilografia, baixa captação, então é tiroidite mesmo, tá? E aí, primeira coisa é a gente tentar saber o que é um hipertiroidismo e o que é uma tireotoxicose. Então, hipertiroidismo é quando eu tenho produção, né, e eliminação daquele excesso de produção que está acontecendo. Então, eu falo, quando eu tenho excesso de produção, hipertiroidismo. Tireotoxicose é a clínica do excesso hormonal. Então, eu posso ter uma tireotoxicose, tanto por hiper, quanto por causas que não são hiper. Então, um tumor produtor de HCG, que é uma substância muito semelhante ao TSH. Então, vai dar uma clínica de tireotoxicose. Um uso exógeno de T3, tireotoxicose factícia, entendeu? Então, tireotoxicose é a clínica, são as manifestações clínicas do excesso do hormônio. O hipertiroidismo, quando eu falo hiper, eu quero falar que está realmente acontecendo excesso de produção pela tireoide. Entendeu? Tratamento, como que eu vou tratar? Como é uma infecção viral, com a tireoidite subaguda vai ser anti-inflamatórios, né, para resolver a dor, né, salicilatos ou anti-inflamatórios normais, corticoide, geralmente para as formas mais graves, para aquela dor muito intensa, geralmente para auxiliar, beta-bloqueador, só naquela fase, né, dos sintomas adrenérgicos do excesso do hormônio, então a gente usa beta-bloqueador, e as drogas antitiroidianas não adiantam, porque aqui a gente não está tendo produção, a gente só está tendo eliminação do que está pronto. Então eu não vou bloquear nada, entendeu? Então aqui é só tratamento dos sintomas, anti-inflamatório, corticoide, beta-bloqueador, só se o paciente tiver alguns sintomas, tremor, palpitação, você vai embora. Então, diferenciando uma aguda ou suborativa de uma subaguda granulomatose. Então, a aguda causa bacteriana, a subaguda viral. Geralmente, a aguda eu preciso internar em UTI, um paciente mais grave que está a usar antibiótico de amplo espectro, tá? Já a granulomatosa é um pós-resfriado, você consegue medicar, esse paciente vai para casa usando o tratamento tranquilo, tá? Tiroidite subaguda linfocítica indolor, ela também é conhecida como tiroidite silenciosa ou tiroidite indolor, classificada como esporádica ou pós-parto. A gente viu que a causa aqui é autoimune, tá? Então, na tiroidite silenciosa, 50% dos pacientes vão apresentar anti-PPO positivo e a prevalência geralmente de 6 a 10% nas gestações, nas gravidezes.
Fases evolutivas. Aqui também essa subaguda linfocítica indolor, a grande diferença aqui é que essa aqui não tem dor. A outra tem um quadro marcante de dor em região cervical. Porém, essa aqui também vai ter todas as fases evolutivas, tá? Tireotoxicose, eutiroidismo, hipo e recuperação. Porém, a diferenciação aqui, que essa é autoimune, a outra não vai ter anti-TPO, a outra é causa viral. Então, essa aqui vai ter um anti-TPO positivo e essa daqui não vai ter dor em região cervical. Então, características: tireotoxicose, pode ser transitória, impósito, que vai ser indolor, a captação vai vir suprimida. Então, se eu quero realmente, é com tireoidite, a captação da cintilografia reduzida e valorizar os dados para diagnóstico. Então, observação: até 50% dos pacientes com tireoidite indolor esporádica não vai ter bócio. Então, nem todo mundo vai ter bócio. Um grande marcador ali, vamos dizer que você pegou um paciente com um hipertireoidismo totalmente, né, sem dor, e aí você vai tentar investigar a fundo, e aí tem um anti-TPO positivo, você vai pensar nessa tireoidite subaguda linfocítica indolor, principalmente em gestantes. Isso é muito comum no pós-parto, tá? Então, T4 aqui, geralmente acima do T3, autoanticorpos frequentemente elevados, captação suprimida. Diagnóstico complementar, eu posso pedir um VHS, eu posso que tende a estar normal. Tratamento sintomático. Então, beta-bloqueador no momento da tireotoxicose, medicamentos para bloquear o funcionamento não adianta, e reposição da levotiroxina para aqueles que evoluem com hipotireoidismo clínico. Então, como ele tem um anti-TPO positivo, ele pode passar às vezes por essas fases, e no hipotireoidismo ele fica com hipotireoidismo permanente. Então, tem que ficar de olho nisso, né? E se estiver nessa fase do hipo, tratar e acompanhar, tá? Então, a evolução aqui, em relação... Hipotireoidismo permanente, no caso. Isso. Em relação à tireoidite granulomatosa subaguda, há uma proporção maior de pacientes que evoluem com hipotireoidismo permanente. Isso em torno de 30% a 50% após 9 anos quando teve tireoidite. Pacientes com PSH acima de 20, geralmente altos títulos de anti-TPO e hipoecogenicidade ao ultrassom, também tem maior risco de progressão para o hipotireoidismo permanente a longo prazo. E a recidiva de uma tireoidite pós-parto em gravidez subsequente parece ser muito frequente, em torno de 75%. Então, se a gestante teve um pós-parto, ela tem um anti-TPO e ela teve uma tireoidite pós-parto, a chance dela ter uma segunda gestação é de 75%. Tá? E a chance de permanecer, no caso do PSH? Porque como tem um anti-TPO, a tendência é evoluir. Eu já trato, então, hoje pega. Não, você só vai tratar se o paciente tiver com PSH acima de 20, que aí já deixa de ser, né, subclínico. Se o paciente tiver com muitos sintomas, você trata, mas a grande chance é de ele, se tiver altos títulos, o anti-TPO dele for bem elevado, e já tiver alteração no ultrassom, provavelmente vai progredir mesmo com o hipofrão. E aí tem que tratar o resto deles. Então, diferenciando aqui a tireoidite indolor da subaguda granulomatosa. Então, a etiologia da indolor é autoimune, da granulomatosa subaguda a gente viu que é viral, dor cervical vai estar presente na subaguda, evolução em 4 fases nas duas, disfunção tiroidiana permanente é muito mais frequente na indolor por causa do anti-TPO positivo, VHS anticorpos frequentemente positivos na indolor e a captação vai estar suprimida nas duas por ser tireoidite, tá? Tireoidite de Hashimoto, eu falei muito no hipotireoidismo. Então, tireoidite linfocítica crônica, ela também é conhecida como crônica autoimune, é a principal causa de hipotireoidismo no adulto. Quem descobriu foi o Hashimoto, então ficou com esse nome. Maior incidência após os 50 anos, 95% acometimento de sexo feminino. Como para as crianças, não? Pode falar. Essa tiroidiana seria esse hipofranco. Hipo permanente. É mais comum Lá que tem anti-TPO positivo. Eu achei que mais seria o Também pode progredir por causa daquela fase, mas mais frequente vai ser no indolor. Por causa do anti-TPO positivo, é um marcador que vai estar ali, o anticorpo vai estar bloqueando a ação, o funcionamento
anti-TPO é um marcador. A gente não trata por causa do Você anti-TPO. falou de um que pode ir na tireotoxicose. Mas aí Aí não pode ir por não. Hashimoto. Não. Aqui ele pode abrir em tireotoxicose com esse excesso hormonal, mas depois ele ir por Hashimoto. Mas ao contrário, não. Ao contrário, não é. De um hipo pode ir para o tiro. Não, tem pessoas que têm os dois anticorpos, tanto o TAP quanto o anti-TPO. E aí eles ficam em uma discussão amorosa, hora um ganha, outro hora ganha, entendeu? Então ele pode tanto ter hiper quanto hipo. Então eu já peguei paciente, a pessoa está dando hipo, passou no hospital, mas ela estava com uma alteração de globo ocular muito intensa. E aí ele falou assim, não, isso é da tireoide. Aí ela falou, não, não está comigo, ela tem uma outra dólar. Você tem hipotireoidismo. Calma, ninguém faz alteração ocular, é TRAB. Combinou usar um TRAB, era positivo. Então tem TRAB e anti-TPO. Ela já abriu em hipo e ficou em hipo. Ela nunca teve hiper, mas ela tem os dois marcadores. E o que dá alteração do globo ocular é o TRAB. Tá? Então o exame físico pode ou não revelar um ósseo, tá? Principalmente os pacientes mais velhos. Então, o que a gente pede? Um TSH, T4 livre, os anticorpos, o anti-TPO está presente em 90% dos casos, a antitiroglobulina pode estar positiva em 60% dos casos. A gente viu como trata, né, a medicação lá no hipotireoidismo de 1 a 2 microgramas por quilo, né? E aí você vai chegando na dose que o paciente precisa. Como eu falei, a tiroidite livre, nunca vi na vida, só em livro, graças a Deus, é uma tiroidite fibrótica invasiva, tá? Então ela vai substituindo o parênquima tireoidiano, uma fibrose muito densa, acomete mais o sexo feminino, crescimento cervical indolor e infiltrativo, associado com outras síndromes esterilizantes. O diagnóstico ele é histológico, o tratamento é cirúrgico e o tratamento com medicação geralmente é tamoxifeno e corticoide. Então aqui a gente tem como que ela fica muito fibrótica, ela vai substituindo todo o parênquima, né, vai ficando bem dura, firme e geralmente é grave, o paciente tem alto risco até de óbito. Para acabar a tiroidite, a gente inclui. Há 2 semanas, uma mulher de 40 anos começou a ter febre, dor de cabeça, dor no corpo, coriza clara, evoluindo com uma dor em região cervical anterior, que irradiava para o ouvido direito, e uma febre de 38,5. Os exames mostraram uma hemoglobina de 12, um leuco de 10,500, plaqueta 250, um T4 livre de 2,1, alto, e um TSH suprimido. VHS aumentado na primeira hora, exame de captação de iodo 2,5, normal 25, ou seja, uma captação baixa. Né? Nesse caso, o diagnóstico mais provável de tratamento adequado são a doença de Graves. Se fosse doença de Graves, a gente tem uma captação aumentada. Tiroidite granulomatosa, uso de corticoide e beta-bloqueador. A outra, tiroidite aguda. Então, vamos olhar para a clínica. Pródromos de infecção, resfriado, coriza, com febre alta, o leuco não está aumentado, então a gente tem que pensar mais na viral. Geralmente, na bacteriana, a função tiroidiana não tem aquelas fases, só acontece na indolor e na dolomatose subaguda. Tá? Então, aqui vai estar suprimido, ele está na fase da tirotoxicose. Tá? Então, aqui, tiroidite aguda a gente afastou, doença de Hashimoto não dá dor. Né? Então, melhor granulomatose, os corticoides e beta-bloqueador. Hipertiroidismo. Então, como que a gente faz o diagnóstico de hiper, como que a gente define sua etiologia e as manifestações clínicas do tratamento? Então, mais uma vez, eu coloquei, mas a gente já falou isso lá na aula passada, o hipertiroidismo é uma patologia onde a gente vai ter excesso de produção e liberação de hormônio. A tireotoxicose vai ter aumento nos níveis sérios dos hormônios da tireoide devido às manifestações clínicas, tá? Então, suspeita de hipertiroidismo, o que a gente tem que fazer? Dosar TSH, T4 livre e T3 total. O T3 total é que ajuda a gente a fazer esses diagnósticos diferenciais, quando é factícia. Então, é bom a gente pedir
de T3 total. TSH suprimido com T3 e um T4 líquido normal, a gente vai falar que é um hiper subclínico. Quando a gente tem um TSH suprimido com T3 e um T4 líquido elevado, a gente está diante de um hipertiroidismo primário franco. Quando a gente tem um TSH normal ou discretamente ali elevado, com o TSH e o T4 líquido aumentado, a gente vai pensar ou um tumor produtor de TSH, chamado tireotropinoma, ou resistência à ação do TSH. Tá? Às vezes não tem receptor para agir. Isso é raríssimo que acontece. Nunca vi tireotropinoma, tá? Mas tem que lembrar. TSH. Tireotoxicose, então, para a gente tentar ali fazer o diagnóstico. Então, a gente tem as causas de tireotoxicose com hipertiroidismo, ou seja, está acontecendo realmente produção de hormônio, e a gente tem as causas de tireotoxicose sem hipertiroidismo. Então, com hipertiroidismo, a gente tem doença de Graves, que é a forma mais comum, tumor trofoblástico, que aqui a gente vai ter excesso de produção de HCG que vai circular TSH, que vai levar ao hiper, um adenoma hiperfuncionante, ou seja, quando eu tenho um nódulo único na tireoide, está produzindo TSH, isso é chamado de doença de Blammer, bócio multinodular tóxico, eu posso ter vários nódulos na tireoide. Esses nódulos podem ser produtores de hormônio ou não produtores. Quando eles produzem muito hormônio, a gente chama de tóxico. Quando não produz, a função tiroidiana é normal, no exame de sangue, vai ficar bócio multinodular atóxico. Tá? Então, esse tóxico é tóxico devido à produção hormonal. Então, o tóxico, realmente os nódulos estão produzindo hormônio. Tá? Produção excessiva de TSH, que é muito raro, que é o tumor hipofisário produtor de TSH, que é o tireotoxicose. Todos esses aqui cursam, né, com o aumento do TSH, teoricamente, que vai levar a esse hipertiroidismo, esse excesso de produção. Aqui é sem hiper, então aqui a gente vai ter principalmente as tiroidites, devido ao excesso de liberação dos hormônios, por destruição das células foliculares, então as tiroidites subagudas, a radicoto, a incolor, a fonte extratiroidiana dos hormônios tiroidianos, a factícia, como eu falei, ingesta de hormônio, às vezes vai emagrecer, que tem T3, né? Isso no ovário, um tumor produtor ali, né, que aumenta a gonadotropina, e metástase de carcinoma folicular. Então, tudo vai ter, né, alteração, vai ter a clínica, tireotoxicose, mas não vai ter hipertiroidismo. Então, o mais frequente de tudo isso é a doença de Graves, tá? Situações como mola hidatiforme e tumor de células germinativas, como eu falei, dá excesso de gonadotropina proteônica, que é uma estrutura muito similar ao TSH. Tá? Então, se liga lá no receptor do TSH e estimula como se fosse. TSH, ele é que faz a função trófica, é ele que faz o aumento da glândula tireoidiana, então é ele que faz crescer o bócio. Tá? Então, o TSH é que faz toda essa função. Tá? De levar o bócio é o TSH. Então, como que eu investigo, né, na doença de Graves? O que eu vou ter? Então, quando eu falo hipertiroidismo por Graves, eu vou ter um marcador TRAB, que é positivo. Geralmente acontece entre os 20 aos 50 anos, 10 mulheres para cada um homem. Então, esse paciente pode ter um bócio, geralmente é um bócio difuso, é um crescimento global dessa glândula, oftalmopatias, pode ter mixedema pré-tibial, aquele aspecto de casca de laranja, tá? Então são características do hipertiroidismo. Geralmente a gente tem fatores relacionados à doença de Graves, que é a suscetibilidade genética, a infecção, né, estresse, sexo feminino, o cigarro tabagismo piora muito a parte ocular. Então se o paciente às vezes já está usando corticoide para tentar melhorar a parte ocular, não responde, essa paciente até foi encaminhada, não estava respondendo ao tratamento vital, e era tabagista. Falei com ela, se a senhora não parar de fumar, não vai melhorar seu globo ocular. A tendência é só piorar. Aí ela parou de fumar, melhorou. Então assim, melhora. Mas o tabaco é algo ali que, alguma coisa que desencadeia um processo inflamatório ali na região que perpetua o problema.
está acontecendo no hipertiroidismo? Como que é a patogênese? Então, a gente tem a produção pelos linfócitos B de anticorpos, que é o TRAB, e esse TRAB é um fator ali que vai se ligar ao receptor do TSH, como se fosse o TSH, e vai estimular a glândula o tempo inteiro. Tá? Então, a gente vai ter secreção excessiva de hormônios tiroidianos, não vamos ter feedback, né? Porque o TRAB, a gente não tem como fazer um feedback no TRAB. O paciente vai ter supressão da secreção do TSH, porque o TSH é suprimido, com excesso de T3 e T4. E muitas vezes um bócio difuso, tá? Aumento do volume tiroidiano devido a todo esse estímulo. Tá? Então o TRAB ele começa a agir como se fosse o TSH e vai desencadeando todo esse processo, tanto do aumento da glândula quanto da produção desenfreada sem acontecer feedback. O receptor reconhece ele como. Como se fosse o TSH. Se liga como se fosse o TSH, no próprio receptor do TSH. Então, o que a gente vai ter no hipertiroidismo? Aumento do metabolismo, o paciente geralmente perde peso, perde mesmo, tá? Perde de peso, ele está comendo muito, ele come muito, ele fala assim, doutor, eu estou comendo até mais, eu estou com muito apetite, mas eu estou perdendo muito peso. É uma perda de peso muito rápida, tá? Tremores, insônia, o paciente não consegue dormir bem, uma labilidade emocional, geralmente eles falam que assim, irrita com poucas coisas, nervosismo, às vezes acelera ali o intestino, então tem diarreia, hiperdefecação, sudorese, pele quente, a pele fica fininha, é uma pele seria quente, mais úmida, hipertensão, que é sistólica, no hipertiroidismo é mais diastólica, que é sistólica. O paciente vai ter palpitações, taquicardia e muitas vezes intolerância ao calor. Então aqui é tudo acelerado, o processo, o paciente fica bem acelerado realmente e a clínica é muito intensa, o paciente não consegue. É diferente do hipo. O hipo você faz o diagnóstico, ele não tem aquela clínica exuberante. Todo mundo está cansado, todo mundo está fatigado, todo mundo está lento, todo mundo está dormindo mais. Então o hipo é pelo exame de sangue. Aqui não, aqui ele vai ter clínica mesmo, tá? E é interessante que essa semana, tem de quarta-feira ontem, né, no consultório, a mãe de uma paciente que já acompanha comigo hiper. Agora a mãe foi com hiper também. Eu falei, gente, geralmente a mãe vem primeiro para a minha filha. Agora foi o contrário. Ai, meu Deus, eu achei da graça. Então, nervosismo, quais são a frequência dos sintomas? É muito frequente o nervosismo em 99%, sudorese excessiva, intolerância ao calor, palpitação, devido ao emagrecimento, o paciente fica com fadiga, principalmente membros inferiores, perda de peso, falta de ar pode acontecer, fraqueza, constipação é muito raro, geralmente tem mais diarreia do que constipação, aumento do apetite, queixas oculares em torno de 54%, então não vai acontecer com todo mundo também, edema de membros inferiores, hiperdefecação sem diarreia ou diarreia. Então tudo isso aqui, anorexia é raro também, é mais aumento do apetite, é mais frequente os que estão na porcentagem maior. De sinais, taquicardia em 100%, a maioria das vezes, difícil a gente não ter aumento de frequência cardíaca, bócio, pode vir 97%, tremor, pele quente úmida, às vezes a tireoide cresce tanto e a vascularização ali é tão intensa que você consegue ouvir um sopro, tá? Um frênico aumentado na região da tireoide, tá? Alterações oculares e fibrose lateral, principalmente em idoso, que às vezes o idoso não tem aquela clínica, o idoso vai procurar devido a uma arritmia, então ele não sabe que é um problema na tireoide, então acha que é um problema cardíaco. Então, o hipertiroidismo no idoso geralmente nem vem florido, bonitinho, igual a gente vê no adulto jovem. Então, prostração, depressão, um bócio que é pequeno, porém com manifestações cardiovasculares, uma fibrilação atrial, por exemplo. Então, é chamado de hipertiroidismo apatético. Tá? E como que é a oftalmopatia de Graves? Né? Clinicamente presente em 50% dos casos, ela pode ser uni ou bilateral, tá? Tem uma relação temporal que é muito variável com o hiper, mais comum nos fumantes, pode piorar com o iodo, tá? E a gravidade ela é muito variável. Então, o que a gente consegue ver ali de sinais, né, oftalmológicos dessa oftalmopatia refrativa? Então, geralmente a gente tem uma retração da pálpebra superior, né?
os músculos da região orbital. Então, se o paciente lá escreveu uma clínica, uma questão de residência, falou que tem alteração ocular, você tem que pensar que é o hiper, que é doença de Graves. Porque nada vai ali ligar no músculo da parte ocular que não vai ser não ser evitado, tá? Então, sempre que vir uma tiroidite, se tiver falando que tem alteração do globo ocular, você tem que pensar em hiper, tá? Edema periorbital e injeção de conjuntiva, aquele aumento, acho que tem que ser foto. Então, aqui, ó, bem inflamado, existe até os oftalmos, eles utilizam uma CAS, que é para avaliar várias coisas dessa inflamação, classifica se é grave, muito grave, e dependendo você consegue avaliar se tem que ser corticoide, se tem que ser pulso de um corticoide com metilprednisolona, depende muito da gravidade, tá? Esse teste aqui é chamado sinal de von Grave ou lead lag, você pode fazer de frente para o paciente, ou você pega uma caneta, para ele acompanhar, e aí você vai pedir para ele acompanhar para cima, acompanhar para baixo, acompanhar para o lado. Geralmente ele fica cansado, ele não consegue acompanhar, tá? Você vê que ele não consegue acompanhar a pálpebra dele, não desce totalmente. Então você sempre vê a parte da conjuntiva, tá? O certo é a gente acompanhar dessa forma. Mas ele consegue? Esse cara não consegue. Tá? Mas você vê que no exame ele não vai fechar, ele não fecha tudo, tá? Você vê essa parte da conjuntiva muito grande, tá? Pósteo, então, presente em 98%, oftalmopatia infiltrativa de 20 a 40%, mixedema pré-tibial de 2 a 10%, e onicólise, que é aquela unha mais descoladinha, que é o sinal de cura, que também acontece. Existem essas mais graves, né? Que é uma inflamação muito intensa, tá? Então, a gente está diante de uma inflamação bilateral intensa. Isso acontece em menos de 5% dos casos. Lembrar que quando a gente tem unilateral, a gente sempre tem que pensar em tumor de órbita também. Então, pedir ressonância, tá? De órbita. Então, nessas situações, a gente pode ter paralisia de um ou mais músculo ocular, devido ao transtorno do músculo do olho, na junção da muscular, tecido mole, tendões e elevação de músculo. Então, o paciente pode ficar com sequelas, oftalmoplegia da doença de Graves. Não é o mais frequente. O frequente é a gente conseguir tratar, acompanhar, mas o oftalmo tem que estar de olho. Nunca peguei um estágio assim, não. Nem pretendo ver. Ele chega antes disso aqui, né? Que é muito complicado, bem inflamado. Mixedema pré-tibial, tá? Então ocorre 2 a 10% dos casos. Quase sempre se associa a oftalmopatia infiltrativa grave. Então, geralmente, quando o paciente tem esse mixedema pré-tibial, ele tem uma oftalmopatia também grave. E geralmente são pacientes que têm altos tipos de tráfego, tá? Raramente vem com manifestação isolada. Geralmente vai abrir um mixedema sozinho. Geralmente ele vai ter uma alteração do globo ocular para depois vir o mixedema. Então, onicólise, né, como eu falei para vocês, a doença de Graves, sinal de plano, é aquela separação, né, do leito real, da unha, então fica aquele espaçozinho, reverte espontaneamente com a melhora do hipertiroidismo, e eles também podem cursar com mapeamento digital. Como que a gente vai definir a etiologia desse hipertiroidismo? Então, pensando no hipertiroidismo primário, a gente tem que descartar fatores que possam interferir, né, nessa avaliação da função tiroidiana. Eu falei para vocês que a biotina, muito utilizada para unhas, cabelos e todos os polivitamínicos da vida, ela faz essa alteração no ensaio do hormônio tiroidiano. Ela suprime TSH e aumenta o T4 livre. Tá? Então, veio esse exame, perguntou ao paciente se ele está usando algum remédio, algum polivitamínico, pediu para ele repetir, pelo menos suspender, né, 72 horas antes de fazer uma laboratorial. A biotina pode até positivar o trato. Então, assim, vou tentar repetir sempre o exame, nunca começa com um só, tá? Então, descartou a biotina, a gente vai para os dados da anamnese, exame físico, para apontar para qual etiologia mais provável que esse paciente tem. Lembrar de alguns achados que são característicos. Então, se eu tenho propitose e um eritema de conjuntiva, eu vou pensar em doença de Graves. Dermopatia pré-tibial,
nodular tóxico. Se for um bócio difuso com frêmito, a gente tem que pensar também na doença de Graves, tá? Então tem alguns achados para a gente tentar pensar na provável etiologia. Solicitar, né, o anticorpo, se você está pensando ali no hipertiroidismo, se quer afastar ali a doença de Graves, você tem que usar o TRAB. Se o TRAB veio positivo, doença de Graves. TRAB negativo, vamos seguir investigando para tentar definir a causa, né, etiologia. O TRAB também é um marcador de prognóstico. Mas eu perdi isso no mundo. Eu solicito, como é que pede O quê? o exame do No cara? exame de sangue TRAB. Você vai É, escrever é, TRAB. tá. Tá? No exame de sangue comum, você só escrever TRAB. Vai dosar, tá bom? E o TRAB também é um fator de prognóstico. Quanto mais alto, às vezes mais difícil de responder à medicação, mais difícil também de melhorar, né? Facilidade. Então vamos lá. Então, ultrassom da tireoide você pode pedir e cintilografia também. Se eu tiver um ultrassom, né, ali com um fluxo aumentado nessa tireoide e na cintilografia um aumento difuso de captação, eu vou pensar na doença de Graves, tá? Então, geralmente o ultrassom do Graves, a tireoide ela está com fluxo aumentado, a vascularização está imensa, ela está aumentada de tamanho, mas um aumento global. Eu não vou ter nódulo, tá? Então, é aqui na setinha só, tá? Ó, fluxo aumentado e na cintilografia aumento difuso de captação. Esses dois aqui eu vou pensar no Graves. Agora, se eu tiver um nódulo na tireoide, tá? Um aumento focal ali de captação. Esse nódulo teve captação, ou seja, está tendo produção de hormônio no nódulo. Então, eu vou pensar num adenoma tóxico, esse é um nódulo único, está produzindo hormônio, ou se tiver mais de um nódulo, um bócio multinodular tóxico, tá? Então, como eu falei, o tóxico é quando está tendo produção, TSH vai vir bloqueado e o T4 vai vir aumentado, tá? Então, ultrassom com nódulo e com captação na cintilografia aumentada, eu tenho que pensar nessas duas situações. Se eu tenho um fluxo reduzido ou ausente ao ultrassom, e a minha cintilografia veio com captação reduzida ou ausente, tiroidite. Tá? Então, tem o TSH suprimido, o T4 aumentado, mas captação suprimida e o ultrassom mostrou outra coisa, tiroidite. Então, aqui a gente tem, né, como que é a glândula, né, na doença de Graves, ela é aumentada difusamente. Aqui a gente tem uma cintilografia, como ela faz a captação difusa. Aqui a gente tem um adenoma tóxico, um nódulo só que captou na cintilografia. Se esse nódulo não tivesse captado, tivesse captado, a gente chama de frígio, né? Se ele tivesse captado a mesma cor de toda a glândula, seria um nódulo atóxico, tá? Então não seria a causa da produção ali, do excesso hormonal. E aqui eu tenho vários nódulos e houve captação de vários nódulos na cintilografia. Então é um bócio multinodular tóxico. Nem tô acreditando. 6. Eu achei que fosse caro. Então é esse. Você fechou? Tá bom. Então, Tá ótimo. para a gente continuar tentando esclarecer esse hipertiroidismo, a gente também pode fazer, pegar o T3 total e dividir pelo T4 total. Quando essa relação é acima de 20, eu tenho que pensar em doença de Graves, adenoma tóxico ou bócio multinodular tóxico. Abaixo de 20, tiroidites, tá? Então, diante de um diagnóstico de hipertiroidismo, eu vou estar pedindo TRAB, ultrassom de tireoide e cintilografia, se eu quiser esclarecer se é uma tiroidite ou se é um nódulo que está produzindo muito hormônio, tá bom? E o subclínico, T4 livre dentro do normal, TSH que vai estar bloqueado. Então, esse TSH pode ser um bloqueio de leve a moderado, que seria de 0,1 a 0,4, ou muito grave, abaixo de 0,1, tá? Então, como que eu vou tratar? Pacientes com alto risco de complicações, sempre repetir o TSH T4 livre após 2 a 6 semanas. Os demais pacientes eu posso repetir 3 a 6 meses. Então, sempre avaliar o nível de T3, como eu
01 a 04. Então, se for um paciente idoso, cardiopata, uma mulher que já tem osteoporose, que esteja ali na pós-menopausa, sem uso de estrogênio ou bifosfonato, muito sintomática, e um TSH menor que 0,1, você vai tratar. Se for um TSH de 0,1 a 0,4, considerar tratar. Então, teoricamente, acima dos 65 anos, com comorbidades, trata. Dependente do TSH. Agora, jovem com menos de 65 anos, sem comorbidades e assintomáticos, se o TSH estiver bem bloqueado, você pode considerar tratar. Se o TSH estiver não tão bloqueado, você pode só observar. Então, jovens, muito sintomático, né, e tudo mais, com o TSH bem bloqueado, você tenta resolver, tenta tratar. Mesmo que seja dosinha abaixo de tapazol, 5 miligramas, você pode tentar. Mas ela não tem sintomático, né? Geralmente tem tremor, e aí o paciente vai estar normal. Só o TSH vai estar menor que 0,1. Pode ser que você tenha ali 0,0, e às vezes você vê muitos pacientes já tem até um beta-bloqueador, aí você também não vai nem ter taquicardia, entendeu? É melhor você tratar para evitar complicações. Lembrando que o hipertiroidismo ele afeta a saúde óssea também, tá? Cardiovascular. Então, TSH não está bloqueado, se for jovem sem comorbidades, você pode observar, pedir para repetir depois de 3 meses, sem precisar tratar. Uma vez que você fez o diagnóstico de hipertiroidismo subclínico, o próximo passo seria investigar a causa, se ele tem algum grave positivo, alguma coisa, e seguir aquele passo a passo de investigação. Ultrassom, sonografia e tudo mais. Tratamento sintomático. Beta-bloqueador. Para quem está em primeira série. Vou tirar foto. Todos vocês tiraram foto desse. Ninguém levantou e foi lá. Não tem, não? Não, para ver se um negócio. Então, sabe? Porque eu tô me incluindo. Todo mundo tem. Obrigado, Marquinhos. Então, como que é o tratamento sintomático? Beta-bloqueador, a gente vai indicar para quem? Pacientes sintomáticos, principalmente os idosos, pacientes com frequência cardíaca acima de 90, de pacientes com doença cardiovascular ou resistente. Drogas, geralmente o propanolol é a medicação mais escolhida, tá? Então, ele também inibe a conversão periférica do T4 e T3, tá? Então, é um remédio que ajuda também. Então, 10 a 40 miligramas de 3 a 4 vezes ao dia. Atenolol, 25 a 50, 1 a 2 vezes ao dia, mas seletivo. Então, tem pacientes que têm asma, geralmente é muito indicado o propanolol, por ele não ser seletivo. Então, geralmente não pode ser prescrito, tá? Então, você vai usar o seletivo, tá? Atenolol, metoprolol. Se o paciente não puder usar beta-bloqueador, tratar bloqueador de canal de cálcio, verapamil ou diltiazem. Então, asma, nas situações, tenta um seletivo. Ou não pode, vai com bloqueador de canal de cálcio. Então, na doença de Graves, como que a gente trata? Drogas antitiroidianas, não resolveu, ou tem algumas situações que a gente pode escolher o iodo radioativo, e a tiroidectomia, que hoje em dia é a última escolha. Geralmente, o tratamento é com medicação. Então, como que a gente trata? Então, basicamente, bentinazol, altraprazol, e a gente tem o propilduracil também. Que nome é esse? Então, a gente vai começar. Se a gente tem um T4 livre ali de 1 a 1,5 vezes acima do limite superior da normalidade, você pode começar em torno de 5 a 10 miligramas do bentinazol. Ou propilduracil de 100 a 200. Se for uma coisa mais elevada, de 1,5 a 2, de 10 a 20. Se for de 2,5 a 3 vezes acima, de 30 a 40 miligramas. Lembrando que o tapazol, o comprimido, é de 5 miligramas ou é de 10. Então, se você quiser dar 40 miligramas, dá 4 comprimidos ao mesmo tempo de 10 miligramas. Não tem que ficar separando. Tá? Então, aqui, por que o tapazol é de
Então, no primeiro trimestre, descobriu que está grávida, ela tem hipertiroidismo, tem que trocar por Provil. A gente não tem ainda estudos de segurança como o Tapazol na gestação. A partir do segundo trimestre, você pode voltar para o Tapazol. Mas no período primeiro, tem informação, né, uma droga teratogênica, então vai no Provil. Você vai pedir isso por quanto tempo? Claro, meu querido. Por quanto tempo? Quanto tempo para fazer esse tratamento? Até Vai desbloquear. TSH demora a desbloquear, você vai ficar olhando mais 34. Tem que normalizar primeiro. Às vezes o TSH não é. Você vai. Não, aí você diminui a dose do Tapazol, mas não tira. Mas chega de estrear Não. Ela só inibe a produção. Ah, o outro é de cada A outra é para destruir quando é. Por isso que ele é mais indicado só quando é um nódulo que esteja produzindo. Ele vai realmente radical. Aí vai. Esse LSM. Limite superior à normalidade. Então, quando você dosa lá o hormônio, se ele tiver 1 a 1,5 acima do limite superior, você começa com essa dose. Se estiver muito elevado o T4 livre, que pode acontecer, você tem T4 de 4 ou 5, de T4 livre de 7. Nossa senhora, você fez o quê? Você deu 40 só? Essa paciente, especificamente, ela teve que operar. Porque eu dei medicamento, o paciente era muito alto, voltou, estava com dose máxima do remédio, não respondeu, operou. 40. Ô Andressa, essa droga, Provil Turacil. ela é mais antiga do que o Tapazol? Eu imaginei que antigamente a gente... Geralmente vocês vão achar PTU, o PTU é Provil Turacil. Potência de equivalência, geralmente é 1 para 20, tá? Então você consegue fazer essa equivalência aqui, 1 para 20 você quer calcular, eu vou dar 10 miligramas do metimazol, multiplica por 20 vai ser a quantidade do Provil Turacil, tá? Então como que age? Estudos falam para usar pelo menos 2 anos. Quanto mais tempo, porque se for Graves, por exemplo, vai recidivar. O trato vai voltar a ligar, tende a recidivar. Então, você tentar usar o máximo de tempo possível. Os tratamentos a curto prazo tende a recidivar com mais frequência. Então, cura é difícil, né? Não, tem uns que melhoram, mas você tem que estar acompanhando. Às vezes fica com doses baixinhas, às vezes fica com 5 mg 3 vezes na semana de Tapazol, mas você tem que ficar olhando. Mecanismo de ação. Então, como que essas tionamidas, tanto o Provil Turacil quanto o metimazol, o Tapazol, vão agir? Então, eles vão inibir a síntese hormonal. Eles vão bloquear o quê? A organificação, aquela formação do RIT-DIT, e também o acoplamento, que é aquela junção para formar T3 relatos. E o único que faz inibição da conversão periférica é o Provil Turacil. Tá? Então, o Tapazol ele não age nessa inibição periférica, só age mesmo lá inibindo a síntese. Então, o Provil Turacil ele também tem essa vantagem aí. O problema é a aderência, mas inibe a conversão periférica, tá? Não controla a doença em quase 100% dos casos. A recidiva após a interrupção em torno de 50% no primeiro ano. Então, por isso que tenta prolongar uns 2 anos. Primeira revisão clínico laboratorial, geralmente de 4 a 6 semanas. Você começou a tratar para o paciente já voltar com 1 mês e meio, com nova função tiroidiana, para você ir vendo a dose. Tempo habitual de tratamento, de 12 a 24 meses. Então, pensa que você, 1 ano e meio a 2 anos, tá? Normalmente tem um tratamento melhor. Então, as tionamidas, né, mexe muito com parte de fígado. Então, tem que estar olhando ali antes do tratamento, dosar o hemograma e também, né, TJ-VGV. Não usar se tiver uma leucopenia, ela pode dar uma alteração, a granulocitose. Então, se o paciente tiver dor em região de orofaringe, esse é um paciente de orientar. Esse é um paciente da roça, um paciente que não tem como fazer um hemograma, vou fazer um hemograma. Se tiver com leuco baixo, tem que suspender o remédio. Então, a orientação é, se o senhor tiver uma dor de garganta, uma infecção, suspende o Tapazol até o som melhorar e depois só volta a usar. É mais seguro, tá? É raro acontecer, mas pode ser. Você não ter como o paciente fazer isso, né? Não usar se as transaminases estiver acima de 5 vezes o limite superior à normalidade. Pode ser que tratando vai subir um pouquinho, mas não deve usar se
5 vezes. Tá? Então, o hiper, ele causa leucopenia e aumento das transaminases, por isso que é importante ter um valor basal. A própria patologia, ela já pode cursar com isso, com leucopenia e aumento das transaminases. E o TSH, como eu falei, demora a normalizar. Às vezes demora muito a desbloquear, tá? Então, efeitos colaterais mais comuns: prurido, coceira, urticária, pode ter febre, dor articular, intolerância intraintestinal. Raras, porém pode acontecer: hepatite com propiltiuracil, colestase, mais com metinazol, a granulocitose, como eu falei, de 0,2 a 0,5%. Por isso, o paciente está usando alguma tionamida, está com dor em região cervical, orienta suspender, porque pode ser uma granulocitose. Ele evoluiu com isso e não tem como parando. Síndrome de lúpus com vasculite e glomerulonefrite. Então, aqui eu só peguei um caso lá do Vilar. É uma paciente que foi a óbito, tinha hipertiroidismo, começou a usar tionamida, evoluiu com a granulocitose, aplasia de medula, colestase e hepatite. Então, assim, são medicações hepatotóxicas, pode acontecer, é raro, mas você tem que acompanhar, você tem que ter exames prévios, vai acompanhar inicialmente a cada um mês e meio, com exames e avaliando a medicação, tá? Então, doença de Graves em tratamento com tionamida há pelo menos 12 a 18 meses. Então, você chegou ali no tratamento de 1 ano a 1 ano e meio. Você quer ver se ele vai parar ou não de usar a medicação. Já posso descontinuar? Se a função tiroidiana estiver normal, você pode sim pensar em descontinuar. Ou você também pode pensar em manter uma dose baixa da tionamida, como 5 mg por dia, ou você pode deixar 4 vezes na semana, um dia sim, um dia não, só para evitar de acontecer. E sempre checar os níveis de tráfego. Eu falei que é um valor também. Se estiver muito alto, há grande chance também de fazer a remissão da doença. Essa pessoa está com hipo, você é possível tirar o medicamento? Sim. O hipo ou não? Ou não. Ele vai deixar de produzir geralmente agora. Aqui, pode ser que você consiga dar uma controlada, mas tem que ficar de olho porque se for devido à doença de Graves, esse cara pode voltar a ativar de novo. Tem que ficar fazendo exame. Então, ó, se o trago estiver muito alto, o ideal é que você mantenha a dose, mesmo que seja baixa, mas manter a medicação. E aí vai fazendo uma função tiroidiana a cada 4 a 6 meses e vai fazendo um TRAB a cada 1 ou 2 anos. Se o TRAB, né, você deu medicamento, o TRAB continua muito elevado, o paciente às vezes não está conseguindo controlar também a função tiroidiana, você pode pensar numa terapia mais definitiva, como a cirurgia, tá? Mas é uma conduta sempre de exceção, a maioria responde a remédio. Mas, como eu falei, eu peguei um caso recente que não respondeu, tinha um bócio muito grande, TRAB altíssimo, já estava com alteração de globo ocular, operou, voltou outra pessoa. Eu tenho até a foto dela que eu tirei, que os alunos fizeram um trabalho muita diferença. TRAB negativo, descontinuar. Tá? Então, assim, chegou ali, 1 ano e meio de tratamento, 2 anos, o TRAB já, se conseguiu negativar esse TRAB, você pode tentar descontinuar. Agora, TRAB muito alto, grande chance de recidivar, e aí você tenta manter mais tempo, mesmo em dose baixa, mais tempo a medicação. Depende da dose que Vai está. descolorando. Geralmente, quando você está vendo que está melhorando, ele já vai estar com dose mais baixa. É difícil de 40 você tirar, entendeu? Geralmente ele vai estar tirando. Opção de tratamento definitivo. Então, a gente também tem o iodo radioativo, tá? Que vai emitir uma radiação beta que vai causar uma tiroidite atípica. Qual que é a dose, mais ou menos, do iodo radioativo para o hipertiroidismo? De 10 a 15 mg. Geralmente, o câncer de tireoide é dose alta, chegando a 100 até 300 mg a dose. Tá? Então, aqui a gente está falando de 10 a 15. Então, o paciente toma e vai para casa. No câncer, não. O paciente tem que ficar uns 3 dias internado. Ele não pode usar talher de outra pessoa, não pode passar, né? Não pode contaminar outras coisas. Geralmente, você tem que suspender tionamidas dias antes de fazer o iodo, tá? Porque a tireoide tem que estar ali funcionando. Se estiver bloqueado, não vai captar. E avaliar a necessidade do retorno das tionamidas após o iodo. Então, você vai ter que fazer um seguimento pós-dose. Tem pacientes que podem
evoluir para um hipotireoidismo, tá? E aí você vai tratar o resto da vida, mas é melhor do que o hiper. Então, dependendo, é melhor que ele faça isso mesmo. 40% pode precisar de uma nova dose. Se fez uma dose, não respondeu, voltou a ter hiper, você pode fazer uma nova dose, né? Mas tem que aguardar em 6 meses de uma para outra. E o tapazol, dependendo, você vai avaliar a necessidade. Se ele voltou a fazer um hipertiroidismo, lá você pode voltar com tapazol 3 a 5 dias ou um propíleo 10 dias depois, tá? Então, o radiômetro tem um menor custo que a cirurgia, menos complicação, pode piorar a oftalmopatia se ela estiver moderada, grave, então isso tem que ser avaliado. Deve ser evitado em embolsos muito grandes, porque pode precipitar uma crise tireotóxica. Então, um paciente que está em embolso desse tamanho, doença de Graves, vai fazer um iodo, vai jogar tanto hormônio na circulação que ele pode desenvolver uma crise tireotóxica para UTI. Então, nos bolsos volumosos, geralmente a gente trata com medicação, com meniscópio, ou cirurgia, geralmente iodo não é indicado. Leva geralmente de 6 a 18 meses para causar a ablação. Isso é um paciente que tem que ficar acompanhando a função tiroidiana. Ele pode progredir com hipotireoidismo até 18 semanas depois. Tá? Idosos e cardiopatas, realizar jornalidas antes de fazer radiodo para evitar qualquer descompensação. E parece não aumentar o risco de câncer de tireoide. Não tem nada a ver com o radiodo aumento de câncer. Então, devo voltar com o metimazol logo após a dose de ouro? Em pacientes com risco aumentado de complicação, então, assim, tem arritmia, tem alguma coisa, você orienta a tomar uma dose baixinha, 3 a 7 dias depois já pode voltar a tomar, tá? Iodo radioativo. Quando realizar terapia profilática com glicocorticoide em pacientes com doença ocular. Então, se o paciente foi indicado iodo, ele tem uma doença ocular já, você tem que fazer, né, glicocorticoide profilático. Indivíduos fumantes, oftalmopatia ativa, mesmo que seja leve, para evitar de piora, hipertiroidismo grave ou um CRAB muito alto, acima de 8,8. Aí a dose geralmente seria prednisona de 2 a 3 meses antes do radiodo, para evitar a complicação ocular. 3 meses da mão. 3 meses, essa dose. Para evitar complicação do globo ocular, se for um indivíduo tabagista, tem maior risco. Se já for uma oftalmopatia ativa, se for um hipergrave, se for um CRAB muito alto. São as indicações para fazer. Tiroidectomia, opção de tratamento definitivo também. A gente tem a tiroidectomia total, controla mais rapidamente a tireotoxicose, a busca é por compensação tanto clínica quanto laboratorial. Se não atingir o eutiroidismo, avaliar o preparo. Às vezes tem que fazer a dose de iodo, beta-bloqueador, glicocorticoide, tudo antes para tentar realmente preparar essa glândula para o paciente não ter nada de complicação no pós-operatório. Né? Como é que é? Você tirou e ainda pode ser que não atingiu? Pode demorar a atingir a meta. Ele ter crise tireotóxica, essas coisas. Então, para evitar, dependendo, você tem que fazer esses glicocorticoides que diminui bem essa condição periférica, beta-bloqueador para evitar as complicações de adrenérgico, e o outro também, às vezes, para diminuir a produção. Tá? Após o procedimento, se evoluir com um hipofranco, você já pode começar a tratar com levotiroxina. Principais indicações para o tratamento cirúrgico. Vai ser indicado para todo mundo? Não, é a última opção. Geralmente responde bem a remédio. Então, pacientes que não controlou a doença com medicação, que recusem a fazer o iodo, não quer fazer iodo de jeito nenhum. Doenças com ossos volumosos que não foram controlados pela tionamida, que não pode radiodo, então a cirurgia. Paciente com suspeito de ter uma neoplasia tiroidiana associada. Eu tive um caso assim lá em São Paulo. A paciente tratava comigo hipertiroidismo. Acompanhando, de repente, achou um nódulo na tireoide. Faz exame. Eu falei, ela tinha um caso positivo. Eu falei assim, mas será que é um nódulo que está produzindo? Vamos fazer cintilografia. Nódulo frio, né? Captonado. Vamos fazer parto. Câncer. Ela tinha hiper e câncer de tireoide. Aí ela foi para cirurgia. Aí resolveu as duas coisas. Mas, é um caso assim, nessas situações, o neoplasia tiroidiana associada opera. Em caso de hipertiroidismo primário associado, hiperparatiroidismo também, às vezes é melhor operar, vai operar o adenoma da paratireoide e tira a tireoide também. Como segunda opção, em crianças e adolescentes que não respondem bem à medicação ou
respondedoras à medicação. Tá? Então, geralmente, é um hipertiroidismo mais difícil de resolver, e geralmente a segunda opção seria cirurgia. Tá? Complicações do pós-operatório, hipotiroidismo que é bem esperado, e até o endócrino gosta do hipertiroidismo, a gente acha até melhor. Hemorragia pós-operatória pode acontecer, então geralmente fazer cirurgia com um cirurgião de cabeça e pescoço, tá? Que já está mais por dentro dali, né? Paralisia do nervo laringeal recorrente, então a gente tem esse nervozinho aqui, passa o nervozinho da fala, então dependendo de se pegar ele, o paciente pode ficar disfônico, até mesmo totalmente sem voz, afônico, tá? Hipoparatiroidismo permanente pode acontecer de tirar junto as paratireoides. O paciente vai lá, tira a tireoide, tira a paratireoide junto, que é um tamanhozinho de ervilha que estava atrás, arranca tudo, depois o paciente volta em crise, hipocalcêmica, com isletania, com tudo. Aí, como eu já sei que operou a tireoide, eu já sei que provavelmente é um hipoparo pós-cirúrgico. Arrancou a paratireoide junto, vamos tratar. Calcitriol, sem calcitriol não vai resolver. E aqui o bócio nodular tóxico, também chamado de doença de Plummer, maior incidência em áreas carentes de iodo, acomete indivíduos mais idosos e mulheres. Qual que é a patogênese? Né? Geralmente é uma mutação que ocorre no gene que expressa o receptor do TSH, acoplado à proteína G, que determina ali o crescimento folicular e posterior uma hiperfunção e autonomia daquele nódulo. Tá? Manifestação de hipertiroidismo, menos exuberante na doença de Graves, predominando mais os sintomas cardíacos. Então aqui a gente tem, né, ele fez uma cintilografia e aí mostrou realmente uma captação maior no lado. Então como que a gente trata um adenoma tóxico ou um bócio multinodular tóxico? Se for um adenoma tóxico, né, ou bócio, a gente pode até tentar medicamentos para compensar. Porém, o iodo radioativo, pensando em um nódulo único, está produzindo hormônio, responde muito mais. E aqui a gente está tratando de pessoas mais idosas também, tá? Então, evitar uma arritmia, algo mais sério, o iodo aqui responde super bem. Tiroidectomia pode ser uma opção, injeção com etanol ou com radiofrequência é uma alternativa, mas geralmente quando a gente fala em adenoma tóxico, a gente pensa em iodo radioativo. Terapia de primeira linha seria iodo ou fibrocirurgia. Então, quando a gente tem drogas antitiroidianas como tratamento, ele não induz remissão completa, quando a gente está falando de adenoma tóxico ou bócio multinodular. Idosos com múltiplas comorbidades, geralmente a medicação é a primeira escolha ainda nessas situações, e quando a expectativa de vida já é reduzida, você não vai mandar o paciente para operar, você não vai tentar fazer um iodo no idoso lá que já está com expectativa de vida reduzida, já usando trocentos remédios, isso vai tentar só controlar. Tá? O radiodo, geralmente quando você tem um bócio nodular pequeno, porque se for grande, o ideal é que seja cirúrgico. Pacientes idosos, é preferido que seja feito radiodo. E se o paciente não quer de jeito nenhum operar, você tenta o iodo. Cirurgia, se tiver sintomas compressivos, se tiver suspeita de malignidade, se tiver bócio mergulhante, você quer tentar resolver junto, e se tiver uma gestação planejada em menos de 6 meses. Porque o iodo não pode, né? O paciente não pode engravidar, porque é teratogênico. Então, se ela quiser engravidar logo, a idade está batendo ali na porta, ela prefere geralmente uma cirurgia para tentar engravidar logo, tá? Então, aqui é um pré-tratamento, um paciente que tinha, você vê que a captação da tireoide dele era totalmente em formato de um círculo, né, nódulo, e depois que fez o iodo radioativo, passou a captar uma tireoide melhor. Vamos para testar. Paciente de 25 anos, sexo feminino, procura auxílio médico com quadro de perda ponderal, sudorese aumentada e irritabilidade que iniciaram há 2 meses de forma progressiva, evoluindo a 1 semana com episódio de agitação psicomotora intensa. Ao exame físico, tem pele quente, úmida, pressão arterial 130/60, uma frequência cardíaca de 106, um IMC de 19, aumento de volume cervical, uma tireoide indolor e sem nódulos palpáveis, presença de proptose ocular bilateral. Tem os seguintes exames: um TSH suprimido de 0,01, T4 livre de 3,
valor de referência de 0,6 a 1,3. Em relação ao diagnóstico, deste caso é correto afirmar: A. Deve-se repetir o TSH pesado livre e solicitar marcadores de autoimunidade freudiana para confirmar o diagnóstico e iniciar tratamento. B. A principal hipótese diagnóstica é transtorno afetivo bipolar. Podia ter mais dessa na prova. C. A provável hipótese para o diagnóstico é hipertiroidismo primário, causado por tiroidite subaguda, devendo o tratamento com prednisona ser iniciado de imediato. D. A principal hipótese é hipertiroidismo primário por doença de Graves, baseado no quadro clínico e exame físico atual, devendo o tratamento com tionamida ser iniciado de imediato. Para a definição da etiologia, é necessário solicitar cintilografia e dosagem do anticorpo antirreceptor de TSH. Então, ele já tem aqui, como eu falei para vocês, o proptose ocular bilateral. Provavelmente vai dar um grado positivo. Então, a gente já tem que pensar, o paciente está com toda a clínica, tá? Com o T4 livre aumentado, o TSH está clínica característica, já com alteração de globo ocular, eu não preciso nem repetir a função tiroidiana. Eu vou tratar, a principal hipótese é a doença de Graves, porque ele tem a proptose ocular, que é um marcador cultural positivo, e você tem que tratar o quanto antes de começar com o tratamento, tá? Tem nada a ver aqui a tiroidite subaguda, ele pródromos, né, de dor cervical, está indolor a palpação. A cintilografia pediria para desconfiar. Só se ele tivesse quadro clínico de tiroidite, você pensar a cintilografia. Ou se tiver um nódulo no ultrassom e um TSH suprimido, para você ver se é o nódulo que está produzindo hormônio. Aí você vai dosar a cintilografia. Agora, se já vem Graves, ultrassom, globose não tem nódulo, não tem que repetir cintilografia. Já está trave positivo, já está definido. Não pediu, mas assim, aí você pode pedir para você mostrar para o paciente que a etiologia dele é doença de Graves, mais para diagnóstico. Olha lá, proptose ocular bilateral, sempre pensar em doença de Graves, tá? Mulher de 30 anos procura o serviço médico com nervosismo, sudorese excessiva, palpitação e perda de peso. Afirma que faz uso de um suplemento vendido na academia e trouxe consigo seguintes exames solicitados por um clínico amigo da família. Um T4 livre de 5, valor de referência 1,7, TSH suprimido 0,01, captação de 24 horas de iodo de 45%. Cintilografia da tireoide, aumento difuso da glândula com captação homogênea do raio expressador. Qual a etiologia mais provável do hipertiroidismo nesse caso? Fatice. Ela está usando. Se fosse factício, não ia haver captação. Na cintilografia, ia vir suprimida, baixa captação. Porque, então, para confundir, uso do suplemento. Aí a primeira, factícia, errou. Não, o que vai fazer diferente? A captação da cintilografia. A gente deu maior informação aqui, ó, captação de 45% acima do valor. Então está produzindo muito. Na factícia não teria captação, tá? Então, tiroidite subaguda, não haveria captação. Estomovário, somente na doença de Graves. Captação difusa, tá? Se fosse um nódulo captando, aí, né, um nódulo tóxico, ou doença de plano, tá? Mas isso aí foi só um fator para confundir mesmo, pegadinha. Obrigada. Acabou. Passou a listinha? Passou. Professor?